ar mais um episódio do podcast Conexão Famílias Atípicas e sempre tentando trazer esse outro lado, né? Todos os lados, na verdade. Nós somos democráticos e desejamos que você conheça tudo sobre a realidade PCD para que você se aproxime dela sem nenhum tipo de receio. E hoje nós estamos recebendo aqui o Fabinho Fernandes, que é uma figura que não me cedeu nenhuma pré-entrevista, que falou que tudo que vai acontecer aqui será surpresa. E aí, Fabinho, eu tenho que primeiro fazer minha autodescrição, senão puxam a minha orelha. Bom, sou Milva, né? Tenho 1,72 m, estou de calça jeans azul clara, estou com uma blusinha preta e um casaco de linha branco e preto. Tenho cabelo castanho escuro, sou branca e tenho luzes. Isso. Agora é sua vez, Fabinho. Olá, Fabinho Fernandes. Agora eu vou fazer a minha autodescrição. Ok. Obrigado pelo carinho e ter me convidado. Tá. Eu sou o Fabinho Fernandes, estou com uma blusa azul marinho, com o símbolo do autismo aqui do lado esquerdo da minha gola. Tenho 1,80 m, mas há 25 anos que eu não fico em pé. Então estou sentado na minha cadeira de rodas, que a base dela é amarela e com as rodas pretas. E calça azul marinho. E muito bem acompanhado por uma moça muito linda, simpática e gentil que está ali fazendo os flashes pra gente. Flashes. Fabinho, eu fiz muitas perguntas para você não me respondeu nenhuma, agora você vai responder todas. Exatamente. Você falou que há 25 anos você está sentado na cadeira. O que aconteceu? Então, eu sofri um acidente automobilístico em 1999 e que me deixou tetraplégico. E de lá para cá foram todos esses anos, né? A cada dia é uma dificuldade, é um momento de superação que a gente tem. E os primeiros momentos, assim, para quem está ouvindo, porque acho que o grande barato é que as pessoas possam perceber os sentimentos, as coisas que permeiam as deficiências, né? Porque nem tudo porque a gente não pode romantizar as coisas, elas são reais, né? Os primeiros momentos você era um menino, você era um jovem, você tinha quantos anos? 20? Eu estava com 23 anos de idade. 23 anos. E como é que rolou isso? Como é que foi? Então, eu tenho sempre que falar que eu cometi os meus erros. Então, eu estar sentado hoje numa cadeira de rodas foi porque eu cometi os meus erros e estava levando uma vida que não era para ter levado e que me levou a isso. Naquela época, eu trabalhava com show, era produtor do Cara Metade, Chiclete com Banana, Zeca Pagodinho. Sim. Vários grupos famosos. Alguns ainda existem, estão aí fazendo sucesso e outros não. E eu lembro que meu pai falava assim, eu tive vários avisos de Deus que isso iria acontecer. Sim. E eu fui nascido e criado num lar evangélico, mas estava me afastando da igreja. E meu pai sempre falava assim, Fabinho, você não está indo mais para a igreja, você não participa mais das coisas da igreja. E eu fui ali. E a nossa vida, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa ter os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, é como o Wi-Fi da nossa casa. Nosso telefone está conectado. Quando você vai se distanciando, você vai perdendo a conexão. Assim é a nossa vida com Deus. Quando a gente se distancia de Deus, a gente vai perdendo a conexão com Ele. Então eu tive vários avisos, como eu estava falando para você. E um deles foi assim, certo e direto. A moça que trabalhava na casa de uns amigos meus, ela virou e falou assim, Fabinho, Deus mandou te avisar que você vai sofrer um acidente de carro. E seu acidente vai ser numa curva. Ela descreveu como seria o acidente. Quem não vai por amor, vai pela dor. Aí eu falei assim, que acidente nada, para de palhaçada. E fui levando a minha vida. 3 meses depois, eu estava voltando do show do Cara Metade e eu lembro que eu estava com muito sono. Nós tínhamos feito 18 shows naquele mês e baixei os vidros do carro, liguei o som alto e fiz uma coisa que eu não poderia ter feito, que era deitar o encosto do banco, que é aquele encosto de cabeça. Então, quando você vai para trás, a cabeça tem que bater naquele encosto ali. E eu baixei um pouco. Então, quando o carro estava na pista do meio da Avenida das Américas, porque eu pensei assim, eu vou parar no Barra Shopping para dar uma descansada, uma dormida. A 200 metros, o carro fez a curva, como ela falou que ia ser, um acidente ia ser numa curva, fez uma curva. Aí bateu na agulha do meio, bateu e foi capotando. Quando ele bateu e foi capotando, o pescoço foi para frente. Quando voltou, não encontrou encosto de cabeça, eu tive uma lesão medular, que é aqui nível C6, C7. O carro parou de lado e esse braço ficou aqui embaixo da porta. Não quebrou o braço, mas ele ficou embaixo da porta ali. E tinha algumas pessoas que estavam passando no local e elas falaram que eu dei o telefone da minha casa. Eu não lembro de ter dado o telefone da minha casa. Isso foi em 1999.
E aí eles ligaram, minha mãe atendeu, avisou meu irmão pegou o carro, foi em direção ao hotel local. E aí perguntou onde é que estava meu braço, eu falei, tá lá para trás. Só que estava embaixo da porta. E aí, bombeiro chegou, demorou 1h30 para chegar, menos de 800 metros, cortou o teto do carro, levou para trás, me tirou deitado numa maca e me levou para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, que eu estava deitado naquela maca gelada, ainda bem que eu já não sentia mais nada, né? Já estava totalmente tetraplégico. E aí eu escutei o médico falar assim, esse aí, se não morrer, vai ficar tetraplégico. Aí eu pensei assim comigo, abri o olho, fechei e falei, tá amarrado em nome de Jesus. É isso. A gente lembra logo de Deus nesse momento de dificuldade, né? É. E aí eu sei que eu estava com um aro em volta da minha cabeça, esse aro que vocês estão vendo aí nas imagens, aparafusado aqui, a parafusada aqui do lado e a parafusada aqui atrás. E eu deitado na maca, com uma cordinha pendurada aqui, com 4 quilos, puxando o meu pescoço, a minha cabeça para trás, para que as vértebras saíssem de cima da minha medula. Para tentar descompressão, né? Descompressão, exatamente isso. Para eu poder ser levado para a sala de cirurgia. O acidente foi 3h pouca da manhã. Eu cheguei no hospital por volta de 4h pouca, 5 horas da manhã. E aí, quando eu acordei de manhã, meu pai, eu não consegui olhar para o lado, mexer o olho para o lado, porque eu já não mexia mais nada. E aí, o meu pai entrou na minha frente e eu perguntei onde é que eu estava. Ele assim, você não lembra? E eu falei assim, não. Então, você deve ter dormido no volante, você sofreu um acidente de carro e você vai precisar usar cadeira de rodas. Mas todo o tempo que você precisar usar cadeira de rodas, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar. Aí eu falei, então tá uma maravilha. Mas eu achava, Milva, que usar cadeira de rodas... Era temporário. Ia ser, sei lá, o acidente foi dia 11 de outubro. Ironia, dia do deficiente físico, 11 de outubro. Sim. E eu fico deficiente. Eu achava que no dia 21 de novembro, que é meu aniversário, já anota aí, por favor, tá, Milva? Pra você comprar meu presente. De novembro? Pra você comprar meu presente e mandar lá pra casa. Ok. Eu já estaria já andando, já estaria já me divertindo. E aí eu apaguei, dormi, e aí fiquei ali praticamente uma semana no hospital. Fui levado para a sala de cirurgia, e quando eu voltei praticamente morto em cima daquela maca, e o médico virou e falou assim, olha, de hoje teu filho não passa, não tem mais nada que a gente possa fazer por ele. E aí meu pai se colocou, minha família toda evangélica. Há muitos planos no coração do homem, mas só a vontade do pai se realiza. Ponto. Estamos falando com uma pessoa... Querido, estamos no mesmo bonde. E aí meu pai se pôs de joelho ali, começou a interceder a Deus pela minha vida. Mas ao mesmo tempo que meu pai orava lá fora, eu começava a pedir a Deus para ficar lá dentro. E Deus, ele começou... É como se ele estivesse aqui na minha frente. Comecei a ver a Deus. Sim. E ele começou a relacionar uma série de coisas que eu deveria de fazer. Ele dá o livre-arbítrio pra gente. Sim. A gente escolhe o que a gente quer fazer. Exatamente. Só que naquele momento ele falou assim, até agora foi da sua maneira, agora é da minha maneira. Sim. Tem muita coisa para você fazer. Tem muito testemunho da sua vida para você dar, tem muita cadeira de rodas para você ajudar a doar, tem muita gente para você visitar em um hospital, tem muita gente que precisa ouvir você falar, tem muita palestra para você fazer, tem muito testemunho da sua vida para você dar. E hoje, quando eu olho para a minha vida, eu vejo exatamente o que eu faço hoje. Mas não faço porque houve aquele, vamos dizer assim, um pacto com Deus ali. Sim. Eu entendi, mas na verdade não foi um pacto, mas eu entendi a missão que Deus tinha para a minha vida. E você se deixou é o que eu faço conduzir, hoje. Né? Porque a cada dia baixa o seu cuidado. Então, naquele momento, ele estava te dizendo, olha, eu tenho algo para você. Exatamente. E você não ficou elaborando, você deixou. Exatamente. O negócio é se abandonar, né? Exatamente. E aí, quando uma pessoa que de repente está vendo a gente pode estar passando por alguma coisa, porque eu sempre acho que a gente está falando para alguém, que pode estar em algum momento igualzinho, né? Que a gente está vivendo ou já viveu. E só sabe a dor do outro quem sente. Naquele momento passam várias coisas, né, na cabeça da gente. Você, no teu caso, a fé foi o teu grande estímulo e a fala do teu pai, que com certeza perpassou a tua alma quando ele disse, você vai estar na cadeira de rodas, mas eu estaria do seu lado até o último momento. E foi isso que aconteceu. E como entra toda essa reviravolta? A partir de que momento? Como é que começa a surgir? Porque aí eu já quero falar das coisas, né? Porque acho que a gente ficar nessa coisa que... Não, a gente vai seguindo. Não, eu acho que, como você falou, a gente sempre está falando para alguém. Isso. Sempre vai falar. Isso. E Deus quer falar de diversas formas. Às vezes usa
uma palavra, um podcast. E aqui ele vai usar o podcast, tenha certeza disso. Eu também sei disso. Ele vai usar esse podcast Sim. para falar com quem está lá do outro lado. Sim. E quem estiver lá do outro lado vai ter a vida transformada. Eu tenho certeza disso. Amém. Eu creio. Vocês têm esse potencial de fazer isso. Sim. Aqui a gente está falando conexão para famílias atípicas. Exato. E são famílias que sofrem. Sim. São famílias que estão segregadas e que passam por diversas dificuldades. Não são milhares de dificuldades Sim. e que não são ouvidas. Sim. Então, de alguma forma, essas famílias que estão ali do outro lado, elas serão alcançadas, serão atingidas e vão ter um startzinho, vai ligar. E vão perceber que tudo é possível para aquele que crê, né? Com certeza. Se você tem, independente da sua fé, a certeza de que você pode, né? De que algo pode te ajudar e você dá esse reverso, a gente consegue. É como a gente... Exatamente. Não é porquê, mas para quê, né? As coisas acontecem, não tem um porquê, mas às vezes para algo maior, né? Exatamente. E aí, como é que começou? Aí você foi para casa e tal, a gente entra naquela coisa, com certeza deve ter tido fisioterapia, várias questões. E hoje começa a surgir esse novo homem. Em que momento? Exatamente como você falou, eu fui para casa. Eu fiquei Sim. 2 meses no hospital, 1 mês no CTI, 1 mês no quarto. E quando eu cheguei em casa, que me colocaram deitado naquela maca, eu estava de fralda, com uma camisinha no meu pênis, com uma mangueirinha onde eu tinha que fazer o xixi. As pessoas tinham que me limpar, fazer minha barba. Se eu evacuasse, tinham que me limpar ali, me levar para o banho, me colocar ali. Eu falei assim, e quando eu cheguei naquele momento, primeiro dia em casa, que eu olhei para o canto e que eu vi uma cadeira de rodas, eu falei assim, cara, isso não é para mim. Eu falei assim, Deus, eu comecei a me reconectar com Deus já no hospital, em casa mais ainda, porque eu já estava retomando a minha consciência, tudo direitinho. E eu falei com ele, Deus, eu passo pelo que eu tiver de passar. Só não me deixa só mais um em cima da cama. Gente, você que está aí do outro lado, entrega que ele vai te dar se for da vontade dele. Esquece. E ali naquele momento eu falei para ele, eu passo pelo que eu tiver de passar, só não me deixa só mais um em cima da cama. E ali eu fiz o projeto da minha vida. O projeto completo da minha vida. E eu falei para ele, e eu pensei assim comigo, como é que eu quero estar daqui a 5, 10 anos? E aí eu te pergunto também, como é que você quer estar daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? Quais são os seus traumas? O que é que você tem que superar? Quais são as suas dificuldades? Todos nós somos deficientes. Todos nós temos alguma coisa para superar. Sim. E ali eu fiz o projeto da minha vida. Eu falei assim, daqui a 5, 10 anos eu quero estar estudando, trabalhando, namorando, casando, tendo filho, tendo minha vida independente, saindo sem fralda, dirigindo, viajando sozinho. Só que eu sonhei, e eu sempre falo para as pessoas sonharem algo grande, não sonhe pequeno. Sim. Sonhe grande. A gente tem esse direito de sonhar grande. E os livros falam que uma pessoa que tem a lesão medular que eu tenho não poderia fazer nem metade das coisas que eu faço. E uma delas foi chegar aqui hoje dirigindo. Então é exatamente isso. Mas a partir daquele momento que eu entreguei para Deus, ele começou e eu pedi para ele, me mostra o que eu tenho que fazer para chegar na realização desse sonho, se for da tua vontade esse sonho, se não for, me dá paz. E aí eu fui. É isso. E aí foi exatamente onde você falou. Eu comecei a fazer minha fisioterapia, minha musculação, minha natação, para poder me reabilitar. E eu fiquei 4 meses em casa, me reabilitando ali. Depois eu fui para Brasília, no Hospital Sara Kubitschek. Fiquei lá 2 meses. Quando eu voltei, eu cheguei lá deitado numa maca. Quando eu voltei sentado numa cadeira de rodas, pronto para superar as minhas dificuldades, passar pelas dificuldades e encontrar facilidade. E aí foi quando eu comecei. E aí o que você começou? Comecei o processo de reabilitação, de tudo. E o processo de reabilitação eu sabia que era importante para a minha vida. Porque se eu tivesse para conquistar aquilo que eu estava sonhando, eu precisava me preparar. A porta, ela vai se abrir, ela vai ser escancarada. Mas para você passar por ela, para você entrar nessa porta, você precisa estar preparado. Não adiantaria eu ficar falando, eu quero fazer isso, eu quero estar daqui a 5, 10 anos assim. E se eu não tivesse feito a fisioterapia, se eu não tivesse feito a musculação, a natação? Eu não teria chegado onde eu quis chegar, onde eu cheguei. Então começou todo esse processo. E foi um processo, não foi doloroso, mas foi assim, o tempo ia passando. Foi durante muito tempo. Porque não era lento, rápido, né? Foi porque um os processos lento. profundos, eles não são imediatos, né? Os processos
superficiais, eles são imediatos. Mas aqueles que vão alcançar e que têm projetos maiores, eles vão lá de dentro, porque é muito trabalho interno, né? Então, talvez quem está vivendo aí algum momento de desafio, não pensa que vai ser assim, ó, instalar de dentro. Não, tem que ter muita resiliência, É né? como uma gravidez, né? Prosseguir decididamente, né? E assim, olhando para frente. E aí, você fez coisas, assim, inusitadas. Você pulou, você foi o primeiro tetraplégico a saltar de paraquedas sozinho. Mas até aí você fez algumas coisas. Você já praticava esporte antes? Nada. Eu sempre falo que o esporte é o remédio mais elevado que a gente tem para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, foi quando eu me despertei e falei assim, cara, eu tenho que me reabilitar, eu tenho que praticar esporte, eu tenho que fazer alguma coisa. O homem velho não fazia? Não, nada. Eu só trabalhava. Eu não bebia, não fumava, não me drogava, não fazia nada. Mas trabalhava muito? Só trabalhava. Eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, eu sempre trabalhei. Então, a minha vida sempre foi trabalho. Eu nunca tinha tirado férias na minha vida. E na época você já era advogado? Não, eu me formei depois do acidente. Ah, você se formou depois? Eu me formei depois. Que legal. Tá, e aí vai, conta que eu tô aí querendo saber como é que vai desenrolar. Eu quero ouvir você, eu não tenho muito o que saber, eu quero falar. Aí depois a gente vai chegar em inclusão, em acessibilidade, aquela coisa do lugar comum, né? Eu gosto de sair do lugar comum. Não foi porque quando eu fui em busca da minha reabilitação, da minha fisioterapia, para chegar onde eu queria chegar, eu falei assim pro meu pai, a gente morava na Praça Seca, hoje eu moro no Recreio. Sim. Eu falava assim para ele, eu não tinha mais carro, eu falava para ele assim, pai, você vai me deixar na Barra, eu vou malhar, vou nadar, vou fazer minha fisioterapia e depois eu vou me virar para voltar sozinho. Ele, cara, mas como você vai voltar? Eu falei, pai, esse problema é meu e eu vou resolver ele sozinho. Acabou. Eu não queria passar para os outros uma responsabilidade que era minha. Até porque a escolha eu preciso tentar resolver. Sim. Se você ficar Sim. me levando, me buscando, fazendo as coisas, eu não vou crescer. E eu sempre falo, os nossos problemas, as dificuldades que a gente passa, elas nos levam a lugares incríveis, inesquecíveis, porque elas nos formam, fazem com que a gente cresça. E aí ele me deixou na Barra da Tijuca o primeiro dia. E eu fui com uma cadeira motorizada, não essa cadeira aqui, essa não é motorizada, eu não uso mais a motorizada. E aí eu fiz todo aquele processo de musculação, natação, fisioterapia. E aí vim andando 1,5 km de cadeira de rodas, atravessei a Avenida das Américas, parei em frente ao ponto do Barra Shopping. E aí parei lá e fiquei esperando um ônibus adaptado. E eu nunca tinha me tocado nisso. A gente só se depara com essas situações quando a gente convive com alguém que tem deficiência. Sim. E eu fiquei ali, eu falei assim, cara, todos os ônibus passando, como é que a cadeira entra? Eu falei, gente, eu não tenho ônibus que dê para a cadeira entrar, nem falava a palavra adaptado, não tem ônibus que a cadeira entre. Eu falei assim, cara, eu vou entrar no estacionamento aqui, vou entrar no Barra Shopping. Como eu conheço muita gente, de repente eu vou encontrar alguém que vai me dar uma carona, mas não vou ligar pro meu pai, não. Tá doido que eu vou ligar pro meu pai. Todo orgulhoso, né, Milva? Aí, quando eu tô entrando no estacionamento, eu vi uma placa assim, escrito Cascadura. Aí cheguei perto do motorista e falei, irmão, é aquele ponto de van. Irmão, essa van vai pra Cascadura? Aí o cara, vai. Tipo assim, me olhou. Tipo, vou ter que levar esse cara. Aí eu falei assim, passa pela Praça Seca? O cara, passa. Tu me leva? Ele, levo. Como? Eu falei, cara, é simples. Tu vai passar esse braço aí embaixo da minha perna aqui, esse você vai botar por trás, eu vou botar esse por cima de você. Tu não pode se apaixonar porque eu sou cheiroso. Aí quebrei o cara, ele já começou a rir. Sim. E tu vai me botar no banco da frente, vai fechar minha cadeira, eu vou te pagar 3 passagens, tu vai me levar. Ele, só isso? Eu falei, Fez isso durante 5 anos da minha vida. E quando eu tava chegando em casa... Você coloca o pé, tem os anjos, né? Que aparecem do nada. Não, Deus, ele une pessoas com propósito. É muito... E aí, quando eu tô chegando em casa, eu liguei pro meu pai. Aí meu pai, posso te buscar? Eu falei assim, não, vai pra esquina que eu tô chegando. Aí ele, como você tá chegando? Eu falei assim, vai pra esquina que você vai ver. Aí quando ele chegou na esquina, ele viu um marmanjo pegando o filho dele no colo, como se estivesse levando pra lua de mel, botando na cadeira. E ali naquele momento, foi um momento assim muito decisivo pro meu pai, porque as pessoas viravam pra ele e falavam assim, acabou a vida do teu filho. Acabou a vida do Fabinho. Ele vai precisar de psicólogo, de terapeuta, de tudo. E eu não condeno quem precisa disso.
No meu caso, eu não precisei, eu não tive 5 segundos de depressão. Mas naquele momento, eu pude dar orgulho pro meu pai. E aí, para quem está escutando, para quem está assistindo a gente, qual orgulho você tem dado para os seus pais? Ou para quem cria você? Ou para quem é pai, para quem é mãe? Qual exemplo você tem sido para os seus filhos? Sim. Meu pai sempre foi e sempre será um exemplo para mim. Vai fazer 80 anos agora, dia 28 de julho. Minha mãe também sempre foram um exemplo. E ali naquele momento foi decisivo. E eu passei por todo esse processo de reabilitação, voltei a estudar, me formei em Direito, e já com a minha vida totalmente reabilitada, eu falei assim, agora eu vou viver. Porque eu vivi esse processo de reabilitação, foram 10 anos, que eu me dediquei a isso, para poder chegar naquele sonho que eu sonhava quando eu estava ali na cama, ainda, usando fralda. E você foi para o mundo a partir de um novo olhar também, né? Porque, Exatamente. por exemplo, eu sempre falo que antes de eu conhecer esse público, há 3 meses Deus me colocou em contato com essa realidade. E antes eu não notava nenhuma deficiência. Eu não via, porque elas não permeavam a minha vida. No momento em que você descortina os teus olhos, você começa a ver que elas estão aí, em cada esquina. E há um preparo. E eu acredito que você tenha também, como uma pessoa que é extremamente né, que tem fé, você tentou olhar, porque certamente você foi para a faculdade, você não encontrava acesso. Você banheiro, você não encontra acesso. A minha ida transformou a faculdade. É isso, né? Então, como é que o mundo... Eu acho que a gente está dando passos, né? Mas eu acho que também a gente não pode criar uma guerra entre as partes. Agora, hoje eu estou falando que eu não posso falar muito. Já me disseram que eu não posso opinar. Mas eu acho que a gente tem que criar pontes, mais do que criar inimizades. Nós somos pessoas para criar pontes. Então, é óbvio que a gente não tem acessibilidade, mas talvez porque não tenha essa ponte, né? Então, você falou, a faculdade mudou a partir da minha realidade. Fala disso. Foi porque quando eu cheguei na faculdade, a faculdade achava que estava acessível, mas não estava. Sim. O modelo de acessibilidade ele é um modelo geral, é universal. Não é só para o cadeirante, não é só para o cego. Tinha piso tátil, que é para o cego andar em cima, se guiar ali. Tinha, mas não tinha rampa para ir para a cantina. Não tinha um banheiro adaptado. Então, faltavam algumas coisas. E como eu passei 5 anos na faculdade, eu comecei a transformar, porque eu chamei o diretor e falei para ele, irmão, aí ele, já sei o que você vai pedir. Eu falei, aí, quando é que fica pronto? Ele, cara, não é assim, demora. Eu falei assim, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, ou então te dar uma solução. Se eu trouxer amanhã isso aqui orçado, com arquiteto, desenho, tudo, e o valor, você faz? Ele deu uma titubeada, porque ele sabia que eu ia levar. Sim. E aí ele falou assim, cara, não precisa trazer, eu vou fazer. Posso só te pedir um favor? Ele falando comigo. Eu falei, pode. Deixa eu fazer nas férias. Se eu começar uma obra agora, Sim. com a faculdade rolando, vai causar um transtorno? Eu falei assim, não tem problema. Aí chegou nas férias do meio do ano, ele chegou e fez a rampa. E quando eu voltei das férias, ele veio e me chamou, a rampa tá aí. E aí ele começou a fazer toda a acessibilidade. Aí a faculdade, que foi a Estácio, eles começaram a me pedir ajuda em todas as questões de acessibilidade, não só acessibilidade, mas, por exemplo, tinha uma menina, uma aluna que era surda, e ela fazia um dos cursos mais caros da Estácio, que é a gastronomia. E ele falou assim, o diretor me chamou e falou assim, cara, eu preciso de um intérprete de Libras. Eu falei assim, eu tenho um monte. Na igreja, o que mais tem é intérprete de Libras. Sim. E aí eu chamei uma amiga minha, ela foi contratada pela Estácio, e ela ia para lá todos os dias que a menina tinha aula para fazer a interpretação da aula de gastronomia. Então, a minha ida para ali, como eu falei para você, foi providencial, porque hoje você chega na Estácio e vê a questão da acessibilidade funcionando lá. Olha, que coisa legal. E aí, como é que entrou o esporte? Então, foi como eu falei para você, eu queria, de alguma forma, me incluir na sociedade. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, conversando com um cara, e ele, com o meu cunhado, ele falou assim, olha, eu tenho um amigo que voa de parapente, pô, ele malha lá na academia, pô, vou te apresentar ele. Aí me deu o telefone, aí eu liguei para ele, e aí nós fizemos um voo de parapente. Duplo. E aí foi um voo duplo de parapente. Sim. E aí gravamos pro Globo Esporte. Sim. E com aquele que tá lá até hoje na Rede Globo, que é o Léo Pereira, né? Aquele coroa. Sim. E ele que narrou, ele que fez toda a coisa. E
isso no estúdio. E o Marcelo, que hoje está na Sport TV, ele fez a parte da entrevista ali. Foi muito legal esse salto que nós... o Léo Batista, né? O Léo Batista. E o Marcelo, que eu esqueci o sobrenome dele. Marcelo Barreto. Marcelo Barreto, que é um amigo, um cara sensacional, gente boa demais. E aí nós gravamos esse voo duplo pro Globo Esporte. E aí surgiu, a gente começou a voar duplo. E aí surgiu a oportunidade da gente voar para Governador Valadares para participar do Campeonato Mundial de Parapente. Voando duplo. E aí falei, vambora. Eu falei, é pra fazer. Tinha sido a primeira vez. Primeira vez, eu falei assim, vambora. Cara, e aí Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu uma empresa que era a Ocean Air, para patrocinar, a gente foi chique, tá? A Ocean Air deu um jato pra gente ir para Governador Valadares. Você tá falando do rei, né? O rei não dá coisa Exatamente. pequena, né? A Localiza deu o carro pra gente ficar lá em Governador Valadares. A gente teve 2 quartos de hotel lá também. A gente não pagou nada. Foi tudo de graça, alimentação, tudo. E aí chegamos lá de patrão, né? E aí foi muito legal que a gente voou e teve o primeiro voo da gente. Nós ficamos, na verdade, a gente não estava conseguindo voar porque estava um vento muito forte e estava tendo muito acidente. Até um húngaro, ele se meteu a voar, né? E o parapente dele caiu em cima da fiação. Nossa. E aí ele caiu no chão e quebrou as 2 pernas e os 2 braços. E aí tem uma matéria de jornal que é eu de um lado e ele do outro. Acidente e superação marcam o campeonato, mais ou menos assim, de parapente em Governador Valadares. O cara lá e eu todo feliz do outro lado e o cara todo arrebentado no chão. E nós ficamos 3 dias na rampa e o Tadeu Schmidt na rampa esperando, porque ele foi para lá para gravar o nosso voo. Aguardando. E o Tadeu Schmidt na rampa lá esperando também. E nada, vambora, recolhe, não vai dar para voar hoje. Falei, caraca. E aí no 3º dia a gente conseguiu voar. Aí voamos e tal, pousamos, foi assim, sucesso, gravamos lá para Globo local também. E aí comecei. Aí voei outras vezes com ele, fomos para Cambuquira, para outros campeonatos, e ali eu fui gostando. E aí surgiu a ideia de saltar de paraquedas sozinho. Quer dizer, saltar de paraquedas. E aí nós gravamos pro Zona de Impacto da Sport TV. Aí depois eu fui pro estúdio também, comentar o salto e tal. E foi muito legal, porque dali é que surgiu a ideia da gente saltar sozinho. Só que quando eu falei saltar sozinho, correu todo mundo. Ninguém falou, cara... porque a logística tem que ser miraculosa, né? Muito grande. E aí, quando a gente veio com essa ideia de saltar sozinho, a galera correu. Falou assim, não, isso aí não vai dar certo, não. E quem filmou o nosso salto foi o Sabiá. O salto duplo. Aquele cara do... Putz, ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é sensacional. Sim. Mas aí eu fui treinando para poder saltar sozinho, porque eu precisava. Porque quando eu estava ainda caminhando na reabilitação, esse braço aqui, quando eu botava ele aqui, quando eu levantava, ele caía aqui, eu tinha que vir com esse para botar para frente. Eu não fecho as mãos. Para poder pegar a caneca aqui, eu tenho que encaixar ela aqui. Questão da pinça, né? Eu não tenho movimento de pinça. Então, encaixar aqui para poder pegar. Sim. Então, e esse braço, quando eu botava ele aqui, eu não conseguia fazer isso. Você não tinha Então, eu tinha que fazer a minha reabilitação. Então, eu fui fazendo a minha reabilitação e me preparando, como eu sempre falo. E tem que ter o preparo. Você tem que se preparar para quando a oportunidade chegar, você poder passar. Você abraçar. E aí, um dia eu estava na fisioterapia, uma amiga minha, uma estagiária de fisioterapia, ela era dançarina de um grupo de pagode, e ela falou assim, cara, eu conheço o produtor do Faustão, o diretor lá, que é o Henrique Matias. Eu vou falar desse negócio que você quer fazer aí. Aí eu falei, tá, beleza. Aí, do nada, uma semana depois, meu telefone toca, era o cara lá da Globo me ligando, marcando uma reunião para eu ir lá. Aí eu falei, meu Deus, não tô acreditando, cara. E aí, quando eu cheguei lá, o cara falou, cara, me conta essa história aí, essa loucura que tu quer fazer. Aí eu falei para ele, olha, eu quero fazer um salto de paraquedas sozinho,
Mas eu todo posudo, eu preciso de 2 helicópteros, disso. Comecei a descrever como seria a matéria, como seria o salto, porque eu ficava assistindo na televisão como eram os saltos. Sim. Do Sabiá, do Cane. Você fez a pré-produção pra ele, eu já. né? Aham. Aí ele falou assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele, o produtor. Se eu te der tudo isso, tu vai saltar mesmo? Eu falei assim, vou. Ele, então tá bom, então eu vou te dar tudo isso. Eu falei assim, cara, eu não tô acreditando, né? E eu por dentro, né? Eu não falei na cara dele, eu por dentro. Cara, eu não tô acreditando que eu falei Não isso tudo acredito e o que cara eu vai me entrei dar nessa, mesmo. né? Agora não Eu vai ter falei- pra onde correr. Falei, peraí. Aí ele falou assim, vou ligar pro Sabiá agora. Aí ele ligou pro Sabiá, botou no Viva Voz. Sabiá, tô aqui com o Fabinho. Tu gravou o salto dele pra Sport TV. Ele, cara, Fabinho é nosso amigo, pô, parceiro e tal, não sei o quê. Cara, ele vai saltar sozinho. Ele tá falando que vai saltar sozinho. Ele, pô, vambora. Vamos gravar então com ele. Vamos fazer ele saltar sozinho. Aí marcamos uma outra reunião. Aí fiz a reunião com o Sabiá. E a gente começou a desenhar como seria o salto. Os equipamentos. As adaptações do equipamento, do paraquedas, do macacão. E a gente começou a desenhar. E eu comecei na fisioterapia, fazer uma fisioterapia específica para o salto, que era o quê? Deitar no chão, Sim. naquele carrinho que eles treinam, para fazer a posição de queda. Porque quando você cai em queda, você desce a 200 km por hora. Uau. E eu tinha que ter força para controlar o meu braço aqui. Isso, treino de Eu ainda força não tinha. total. E eu tinha que ter força para controlar Exatamente, paraquedas aqui. manuseio. E aí eles desceram o batoquezinho do paraquedas, que é bem no alto, eles desceram mais aqui para eu poder ter mais controle. Sim. Fizemos uma abertura no macacão aqui na parte do joelho, dos dois lados, para o ar entrar e jogar minhas pernas para trás. Aqui tinha um equipamento que a gente desenvolveu e que tinha uma cordinha que vinha aqui para a perna também, e que quando eu estivesse em voo já, eu ia mexendo aqui e a perna ia recolhendo para ficar como se eu estivesse nessa posição aqui de Nossa, sentado. que bárbaro. Só que eu nem utilizei isso. E aí saímos do voo, fomos para Cabo Frio para fazer esse salto. Depois estava tudo pronto. E aí fomos para Cabo Frio. Chegamos lá no dia anterior, dormimos lá. Tomamos um café. Eu tomei um café da manhã bem assim, tranquilo, para não me dar nervoso, para não me sentir pesado. Só um suquinho e um pãozinho ali, uma fruta. E aí fomos. A prefeitura de Cabo Frio deixou um hangar inteiro do aeroporto lá, que tem um aeroporto em Cabo Frio, para nossa equipe, né, para a gente chegar com os carros e tudo, produção, todo mundo. E aí eles eu fiz um salto duplo primeiro, para pegar aquele fôlego e tal. E aí pousamos na praia. E depois, à tarde, um outro paraquedista saltou com o meu equipamento, com o meu macacão, com o meu paraquedas, para fazer o teste. Sim. E aí, no fim da tarde, foi voa. o grande salto da gente. Aí fomos. Aí o avião subiu a 4.500 metros. Que loucura. E eu tava lá dentro, assim, já apreensivo, respirando. Foi um êxtase, né? Cara, foi sensacional. É uma sensação indescritível. Eu acho que para qualquer pessoa. É uma sensação indescritível, é uma sensação, assim, incrível, porque eu sabia que era uma coisa única. Sim. Que em quase 8 bilhões de habitantes na Terra, ninguém tinha feito, eu que estava fazendo. Então eu tinha uma responsabilidade com isso. Sim. Então o que nós acordamos em solo era o que eu tinha que executar no ar. Sabiá falou, Fabinho, a gente tem um objetivo com esse salto, não é só um momento de superação. Sim. Você vai ser a única pessoa no mundo que vai fazer isso. Vai ser a referência, né? Então, vamos combinar o que você tem que fazer. Você tem que saltar, você vai entrar naquele avião, ele sabe que eu sou brincalhão, né? Você vai entrar naquele avião, você vai executar exatamente o que a gente vai combinar aqui. Tá bom? Eu falei assim, tá bom. Tá bom nada. Aí, então, abrir o paraquedas é pousar. Não é para você ficar voando. Você precisa pousar. Eu falei, tá bom. Então você vai pousar na água, já tem todo o esquema, tudo direitinho. Então a gente colocou jet ski, 2 jet ski de resgate, daquele de surfista de ondas grandes, twin, né? A lancha da Capitania do Esporte, lancha do Corpo de Bombeiros, na praia. Olha o cuidado, na praia lá, no calçadão. Por qualquer coisa uma que desse ambulância errado, da SAMU, tipo assim, cara. Deu ruim, tem Deu ruim, suporte. tem o suporte Sim. aqui.
e você pousa logo. Eu falei, tá bom. Então eu estava apreensivo para executar exatamente tudo que eu tinha que executar. Mas na hora não foi da mesma forma, né? Hã? Mas na hora não rolou desse jeito. Não, eu mudei um pouco, né? Claro. O que foi? Não, eu não pulei com câmera. A galera que tava com as câmeras. Câmera no avião, câmera no... Todos os paraquedistas, tinham vários paraquedistas dentro. Pessoal do Faustão filmando. Enfim, uma galera toda. E aí quando eles me colocaram com as pernas para fora do avião, que eu assim para baixo, o cara até levanta a minha cabeça para eu não ficar olhando para baixo, para não sentir medo ou alguma coisa. E aí eu fui, eles saíram comigo do avião, só para eu não pular sozinho. Sim. E acabar batendo numa asa ou alguma Sim. coisa. Eles saíram comigo do avião e quando e a minha perna, ao invés de ir para trás, não deu certo o furo aqui, a perna veio para frente, eu estava voando como se eu estivesse aqui sentado. E eles me segurando, eu não conseguia botar minha perna para trás. Aí eu soltei, consegui botar a perna para trás e aí comecei a voar direito. E aí fui. Nós aumentamos, colocamos uma argola maior, como eu não fecho as mãos, aqui do lado para poder abrir o paraquedas. Eu encaixei a mão ali, abri, aí o paraquedas abriu, só que ele abriu, só que as linhas do paraquedas abriram emboladas. Aí eu ainda tive que desembolar a linha, aí você vê o meu corpo girando embaixo, aí eu abri as linhas aqui assim, aí quando eu tava já voando, aí eu comecei, agora eu vou zoar. Aí passou um paraquedista e lá em cima é o céu. Sim. Lá em cima é o silêncio. É exatamente como a gente está aqui agora. A gente consegue conversar com a pessoa. O cara passava e falava assim, Fábio, vem comigo. Porque ele passava com paraquedas aqui do meu lado e eu aqui voando. Ele, cara, vem comigo, me acompanha. Aí eu acompanhando ele. Aí para onde a gente ia, o jet ski ia atrás, né? Aí eu falei, agora eu vou pra lá, o jet ski ia atrás. Vai ter um monte de gente querendo voar agora. Aí eu ia pra lá, o jet ski ia atrás. Aí eu ia, o jet ski. E a gente ia levando. E aí eu falei assim, agora eu vou pousar, porque tava ventando muito forte. Então eu fui pousar um pouco mais distante também por conta da ventania. Aí eu fui... Aí você vê as imagens, eu pousando. Aí na hora que minhas pernas entram na água, já veio o jet ski, o cara, já o resgate, a ambulância. Ambulância não, a capitania do esporte, a lancha do corpo de bombeiros. Já todo mundo ali em volta. E aí o Ipiranga, que é um cara também assim top, incrível, em salto de paraquedas, já voou com shake, com príncipe, com princesa. Cara, quando ele me pega na água, que ele me abraça, ele fala, cara, esse salto é o melhor salto da minha vida. Oh, que legal. Eu já voei com tanta gente famosa, com tanta gente importante, mas esse aqui foi o salto da minha vida. Aí ele me abraça, me coloca em cima da prancha e a gente vai pra praia. O esporte trazendo possibilidades, né? O esporte é tudo. Para coisas que são humanamente impossíveis, né? E Exatamente. o esporte faz isso. E aí entrou, eu já tinha que ter falado, mas você foi me envolvendo e acabei ouvindo a história toda. E o Instituto Novo Ser e o projeto Praia para Todos, porque você fez essa experiência, mas não parou em você, né? A gente nasce para servir. E aí você se aproveitou essa experiência e resolveu fazer com que isso se perpetuasse de uma outra forma, possibilitando que outras pessoas pudessem experimentar impossíveis. E aí fala um pouco do... Na verdade, o Instituto Novo Ser, ele começou já no início do meu acidente. Porque eu queria montar uma instituição. Sim. E eu conheci o Ricardo e a Nena e a Sheila, que eles estavam começando a montar uma também. Porque o Ricardo também é tetraplégico, ficou acidente através de um acidente automobilístico também. E eu... Depois a gente termina e começa outra. Tá bom, a gente tá fazendo isso. Depois, Tá. vai embora. Tempo a gente faz Tá. dois, se for o caso. Tá Beleza. bom, aí eu faço uma outra cabeça depois. Beleza, ok. E aí o Ricardo e a Nena e a Sheila estavam montando uma instituição e eu também querendo montar uma instituição. E eu falei assim, cara, vamos unir. Para que a gente vai dividir? Vamos unir. Então a gente começou a montar esse Instituto Novo Ser, que eles já estavam praticamente montado da parte deles, o meu não. Eu estava começando ainda. E aí eu deixei o meu de lado e fui fazer parte do que já estava quase montado. E aí nós montamos. E inicialmente o Instituto ele fazia visitas a pessoas com lesão medular,
para passar para as pessoas o que a gente já passou. Vocês eram itinerantes, vocês É. iam onde as pessoas estavam. Ia na casa das pessoas, fazia palestras no Que Rotary, legal. no Lions, em faculdades, em vários lugares, Sim. para desmistificar a questão da deficiência. E aí o Instituto foi crescendo. E aí conseguimos alugar uma sala, aí começou a entrar o patrocinador, um Vocês dinheiro estão onde? dali. Vocês estão onde? Oi? Vocês funcionam onde? Hoje nós funcionamos na Olegário Maciel, ali na Barra da Sim, Tijuca. Nós sim. temos um escritório onde Sim. as pessoas trabalham lá, todo mundo. E aí a gente começou a crescer. Em 2008, eu e Ricardo fizemos uma matéria para o jornal O Globo Barra. E aí tem uma foto nossa, inclusive tem essa foto lá no Instituto, que a gente está sentado Uhum. lá em cima no calçadão, olhando para baixo. Assim, pô, a gente gostaria de estar lá embaixo, não pode estar porque não tem acessibilidade. Aí o Ricardo falou, cara, vamos montar um projeto de acessibilidade nas praias. Falei, pô, Ricardo, vai dar trabalho, ninguém vai ajudar ele. Cara, vamos pesquisar. Ele começou a pesquisar. Eu já vi matéria sobre vocês. E aí começou a ver que na Austrália tinha cadeira anfíbia, Sim. mas não tinha esteira. Em Portugal tinha esteira, mas não tinha cadeira anfíbia. E a gente começou a escrever e a unir todas essas coisas que nos lugares tinham Uhum. em um só lugar, que foi aqui no Rio de Janeiro. Nossa. E aí nós fizemos esse projeto pequeno. Eu lembro que a esteira ainda era de bambu, hoje é uma esteira importada. Uhum. Era esteira feita de bambu, todo entrelaçado, todo amarrado. Quando quebrava o bambu, furava o pé das pessoas, quem andava ali por Sim, cima. sim. E aí foi crescendo. E nós tivemos o primeiro aporte da Michelin. Porque uma das diretoras da Michelin estudava na minha sala de aula. Estava fazendo direito junto comigo. É. E ela falou assim, não, a gente quer ajudar, vamos ver de que forma que a gente pode fazer. Eles importaram a primeira esteira, que é uma esteira importada, que é muito cara. 10 metros dessa esteira chega a custar, sei lá, quase 40 mil reais. 10 metros da esteira, porque é importada, é uma esteira que dura muito tempo. E aí trouxeram essa esteira e a gente começou. E a gente começou a escrever, a desenvolver o projeto. E aí um dos anos que nós realizamos o projeto, nós fizemos ele itinerante. Passamos pela Barra, Copacabana e Piscinão de Ramos. E ali a gente Piscinão de escreveu, Ramos, fizemos que no Piscinão de legal. Ramos. E ali nós chegamos à conclusão que na Barra seria o melhor local para colocar o projeto por conta da acessibilidade. E aí começamos a fazer o projeto todo verão, sempre de dezembro a abril, Uhum. a realizar o projeto. E o projeto veio crescendo, de uma tenda pequena, passamos para as 2, depois 3, 4 tendas, várias cadeiras anfíbias. Aí começamos a agregar o vôlei sentado de praia, começamos a agregar o frescobol adaptado, Que legal. o surf, a cadeira anfíbia. Nós montamos um clube a céu aberto. E a partir dali foi embora. E aí isso tem patrocínio, isso, as pessoas para participarem, isso é cobrado? Como é que funciona isso? É gratuito, todo mundo Gratuito. pode participar. Quem quiser participar é de forma gratuita. Você vai chegar lá no momento, é feito um cadastro. Se alguma instituição quiser levar um grupo de pessoas com deficiência, pode levar, não tem problema. Mas a gente manda o cadastro antes para não chegar lá 20 pessoas com deficiência ao mesmo tempo. Uhum. Para não ter aquela fila no cadastro, a gente pede para fazer o cadastro antes. Sim. E aí eles vão para lá. E sempre, todo sábado e domingo, de 9 às 14. E nós temos profissionais de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional que trabalham com a gente no projeto. Então tem uma multidisciplinaridade ainda inserida dentro desse contexto. Tem uma galera que trabalha com a gente lá. E a proposta no mar é só colocar essas pessoas para terem contato com o mar ou tem outras coisas que são desenvolvidas? Não, como eu falei, o vôlei sentado, O o vôlei frescobol sentado, adaptado, sim, o surf, sim. tudo isso. Sim. Mas o que mais é legal ali é a troca. Porque cada dia que a gente Sim. coloca o projeto lá, chega alguma pessoa nova. Uma pessoa que há anos não tinha entrado no mar. Uma pessoa que estava em depressão dentro de casa. E que começa a participar do projeto e tem a vida transformada. Então, o objetivo do projeto tem sido alcançado, que é a transformação de vidas. É a inclusão social e a transformação de vidas. Porque a inclusão ela vai muito mais do aspecto assim, né, de físico, de ter lugares adaptados, mas assim, de ter companhia, né, de ter
pessoas que talvez compreendam as tuas dores, os teus desafios, né, a tua nova forma de ter que ver e de reler o mundo, né? Porque muda, é de um outro lugar, né? E de descobrir que isso é possível, né? Exatamente. E surgem namoros, pessoas começam surge tudo, Se amizades, relacionar, namoros. por exemplo, o Ricardo, que é o diretor da ONG, ele Sim. conheceu a Marcinha lá e casou. Um dos meninos que trabalham lá, o Rodrigo, ele conheceu a esposa dele lá e casou. Eu fui padrinho de casamento dele. Lá é um momento de troca, de Sim. você se relacionar, de você se divertir, de você estar no meio daqueles que são seus, que entende o que você Sim. passa e que Sim. passa pela mesma dificuldade Sim. que você passa. Então Sim. isso é importante, que é um momento de troca. E são só as deficiências físicas ou tem outros tipos? Não, tem todos? lá em Copacabana, quase todo final de semana, vai um grupo de 10, 15, 20 cegos, se divertem lá, idosos, há bastante idosos em Copacabana. Aonde fica em Copacabana? Entre o posto 5 e 6. Tá. Ali em frente ao posto BR que tem ali. Perto do Luiz Lima? Não, Luiz Lima já é Luiz pra Lima é mais, um pouquinho depois. Sim. E ali a gente coloca toda essa estrutura muito por conta dos nossos patrocinadores. Hoje a gente tem patrocínio da Shell, da Michelin, da Lundbeck, da Shell, da Uber. E agora, para o projeto que vai voltar em setembro, a gente tem da Michelin, da Shell, da Lundbeck e da Vale, que era a antiga Vale do Rio Doce. E nós vamos realizar ele Recreio, Barra, Ipanema, Copacabana, Flamengo e Mangaratiba. Esse ano aconteceu, Milvio, que eu não esqueci de falar, Sim. na região dos lagos também. Nós fizemos em Cabo Frio, Arraial, Saquarema e Araruama. Nossa. Então foram 11 pontos do projeto que nós conseguimos colocar de um ponto que era, passando para 2, e de 2 passando para 11 pontos. Quantas pessoas você acha que já atenderam? Mais de 40 mil pessoas 40 nós mil já pessoas. atendemos. Crianças também? Crianças, idosos, de todas as idades, bebês, todo mundo. Todo mundo a gente... Até uma senhorinha em São Paulo, quando nós fizemos o projeto lá, de 93 anos, que morava a 800 metros da praia e nunca tinha entrado no mar. Nossa, imagino que seja restaurador. A gente falou sobre inclusão, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa, um deficiente físico, e ele disse que o mundo fala muito de inclusão, mas que na prática essa inclusão é muito mais uma prestação de serviço para ser politicamente correto do que efetivamente incluir. Como é que você vê isso, Fábio? Como assim? A prestação de serviço em que sentido? Sim, é para justificar alguma fala, né? Ah, não, a gente realmente se preocupa, a gente tem empatia, a gente está fazendo, a gente está preocupado em incluir. Você acha que isso acontece Não, olha de só, fato? nós já avançamos Muito. na questão da acessibilidade. Nós temos uma lei hoje, Sim. que é o Decreto Federal da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, que ela fala sobre todos os direitos da pessoa com deficiência. Todos os direitos. Ela fala sobre a saúde, sobre a educação, sobre o transporte, sobre a acessibilidade. E a aplicabilidade disso funciona? Sobre tudo. O único problema é que essa lei ela não é cumprida. Ela, na prática, ela não acontece. Então, por exemplo, eu cheguei aqui hoje, quando eu estacionei, a rampa que me leva ao elevador é uma rampa íngreme. E que eu sozinho não consigo subir nem descer. Hoje eu vim de um café da manhã em uma casa de festa muito famosa em Jacarepaguá e que tinham lá mais de 200, 300 pessoas. E quando eu fui precisar utilizar o banheiro, um banheiro enorme, mas tinha uma rampa íngreme com um degrau. Tinha a rampinha muito pequenininha, íngreme, e lá embaixo ainda tinha um degrau. E você vê uma casa de festa muito famosa com essa falta de acessibilidade. As pessoas elas não olham, quando vão fazer acessibilidade, elas não olham as normas, os decretos que existem para que você faça acessibilidade. E não estou falando mal dos arquitetos, mas a pessoa que fez uma obra lá, a pessoa que fez a parte da arquitetura daquela casa de festa, será que ela não viu aquilo ali? Será que ela não pegou o livro, abriu e falou assim, cara, uma rampa para ser feita tem que ser assim, assim, assado?
É muito fácil. Você acha que falta de informação, de fato, de Não, formação, né? Não, Nesse é sentido? formação, porque a informação existe. Sim. O problema é que as pessoas não vão buscar. Eu acho que elas acham que já sabem de tudo e que já se formaram e que vão fazer. Mas o que a gente precisa é a aplicação da lei de fato. Tem que ter a fiscalização. Isso acontece nos restaurantes, nos shoppings? Você já chegou no restaurante e aí entrou um fiscal e começou a relacionar se tinha piso tátil, se tinha banheiro adaptado? Não. Mas provavelmente você viu um fiscal entrando para vigilância sanitária e ir na cozinha. Sim. Isso tem. Sim. Agora, para acessibilidade não tem. Infelizmente. Então a gente avança em leis, a gente avança em algumas coisas que já foram acessíveis, mas a gente não avança no máximo que a gente precisa. Sim. E aí, para quem está nos vendo, você falou que você tinha vários sonhos, né? A sua formação é ajudar outras pessoas, mediar essa eu acho que essa função missionária mesmo, né? Agora, você disse também que você queria casar, ter filhos. Casar é fácil. Não, mas calma. E aí eu queria que você falasse, porque isso é uma dúvida minha, eu acredito que de todo mundo. Como é a vida de uma pessoa que tem, por exemplo, que é um tetraplégico? Como é que é a questão da sexualidade, namoro? Acho que é legal, você falou que a gente podia falar de tudo. Podemos falar de tudo, claro, com certeza. E aí, isso é também um mito. As pessoas acham que o deficiente físico não pode ter uma relação sexual, elas acham que o deficiente físico não pode ter filho, e na verdade não é isso. Você pode ter, é óbvio, que diferente de uma pessoa que anda, entendeu? Mas aquilo que você faz, de repente você faz deitado, eu faço sentado. Sim. E às vezes até melhor. Sim. Então, figura. É você desenvolver com a sua parceira, ou então com o seu parceiro, se for mulher, ali a sua relação. Sim. E quando você encontra essa parceira que entende que é de uma outra forma, tudo flui normalmente. Se você encontrar alguém que não entende como é, que não tem, não vai fluir. Então você vai trocar e, enfim, você vai encontrar alguém. Mas é você saber desenvolver junto com a sua parceira dentro das suas dificuldades ou daquilo que você tem ali para fazer, e a pessoa aceitar, a pessoa entender isso, não é a pessoa aceitar, mas a pessoa entender isso. E tudo flui normal. Então, para você que acha que a sua vida foi determinante, né, do que aconteceu com você, ou se você já nasceu com algum tipo de limite, não existem limites, né? Tudo é uma questão de determinação em fazer, em adaptar, em abrir os olhos, né, e perceber que existem outras nuances, né? A vida está sempre dando uma nova oportunidade para gente. E o que você ainda quer fazer, Fábio? Viver, ser feliz, curtir a vida, continuar ajudando as pessoas, porque essa é a missão, quando eu entendi, quando eu estava no hospital, é cumprir a missão que Deus me deu. E isso eu vou cumprir a qualquer custo. E a sua fé hoje, como é que tá? Eu não vou... A minha fé é inabalável. Eu tenho fé ainda que, na verdade, você perguntou do sonho, meu sonho mesmo, que hoje eu tenho para minha vida, é voltar a andar. E tem gente que não acredita que eu possa voltar a andar. Mas a minha fé e o Deus que eu sirvo, com certeza, eu sei que ele pode mudar toda e qualquer situação. Então, se eu posso falar de algum outro sonho que eu tenho, é voltar a andar. E o trabalho das instituições, o trabalho de pessoas que estão aí na contraproposta, ou que eu não acho que estejam na contraproposta, eu acho que elas estão caminhando ao lado e de formas diferentes. Mas eu não acho que as instituições elas não sejam aliadas dos órgãos públicos, do setor público, pelo contrário, elas estão aí para somar forças. Aí eu queria que você falasse sobre o trabalho das instituições, porque a gente está aqui, né? Esse podcast é da FEBEX e são muitas instituições envolvidas. E eu queria que você falasse um pouco da sua percepção sobre isso. Então, na verdade, as instituições, elas fazem o papel do governo. Elas suprem essa lacuna que o governo deixa aberta. Sim. Na verdade, hoje o Instituto Novo Ser, ele promove a acessibilidade nas praias. Mas quem tinha que fazer? O governo. Sim. Quem tinha que fazer a obra? Quem tinha que fazer a rampa? Quem tinha que disponibilizar todos os equipamentos? É o governo. Então, o Instituto Novo Ser hoje faz. Assim como as instituições que são ligadas à FEBEX,
é que fazem. Então, tem instituição que cuida do autismo, tem instituição que cuida da pessoa com deficiência do cadeirante, tem instituição que cuida do pessoal que tem paralisia cerebral, e assim vai por todas as deficiências. E hoje, realmente, as instituições salvam esse vácuo que o governo deixa aberto. E ainda assim, não são abastecidas pelo governo da forma que deveria. Cara, se eu tenho aqui que executar uma demanda e eu não tenho como executar, e eu vejo uma instituição fazendo, querendo fazer, eu tenho que chegar e fazer uma parceria com essa instituição. Cara, vem cá, como é que é? Posso destinar uma verba para cá, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, vamos embora. Quanto é? Na verdade, é um custo. É um trabalho enorme para uma instituição conseguir um recurso público. E não só o recurso público, mas muitas vezes o apoio da sociedade em geral, da sociedade como um todo. Porque eu acho que existe alguns estigmas, algumas coisas que precisam ser desmistificadas, né? Quando você olha alguma instituição pedindo um apoio, né, um incentivo, isso não acontece. Como é que a gente muda isso, Fábio? Isso é tão intuitivo assim? Divulgando mais, porque eu não conhecia o trabalho dessas instituições. Não, mas são com os governantes. Infelizmente, a gente coloca pessoas lá dentro e que não tem esse olhar diferenciado para a demanda que já existe, para as pessoas que estão ali. Sim. Eu costumo falar o seguinte, se tiver uma pessoa com deficiência aqui, o governador, o prefeito, seja lá quem for passar, vai fazer assim, ó, e vai voltar. Agora, se tiverem 30, 40 ali, eles vão fazer assim, eita, de onde saiu essa galera? Tem gente. Então, as pessoas com deficiência também precisam ir para a rua Isso é muito para bom. reivindicar os seus direitos. Mas só que a maioria quer ficar em casa. A maioria, não vou, deixa fulano, vamos embora. Para você ver, nós realizávamos em Copacabana, o Instituto Novo Ser, uma passeata chamada Superação Rio. A gente colocava um trio elétrico de 21 metros de comprimento. Nós construímos um elevador na lateral do trio para levar os cadeirantes para cima. Nós já tivemos vários artistas que iam para lá. Inclusive, essa passeata apareceu na novela Viver a Vida, que foi a novela que a Aline Moraes ficou cadeirante. Sim, então, a gente sim. gravou um capítulo com ela no Praia para Todos. E nós colocamos no primeiro ano 10 mil pessoas. E depois foi caindo. A última, 300 pessoas. Uma oportunidade que a gente tem de reivindicar os nossos direitos, de cobrar e de mostrar que a gente existe, de mostrar que as pessoas com deficiência estavam ali, a galera, não vou ficar em casa, não vou, começou a murchar e a passeata parou. Agora a gente tem duas realidades. As pessoas que estão dentro de uma classe social com alguns acessos mais, né? Como é que eu posso te dizer? Não mais fácil, mas situações um pouco melhores do que algumas pessoas com uma realidade socioeconômica bem menos favorecida. Isso muda muito, né? Muda bastante. Mas existe, você acha que aí eu acho que seria legal você conclamar as pessoas, né? Falar com elas. Essas pessoas que de repente estão ali dentro das comunidades, dentro desses lugares. Existem lugares como o seu e como outras instituições que estão aí de portas abertas, mas essas pessoas se deixam neutralizar, talvez, por uma situação, né, no geral, não muito favorável. E aí, como é que você acha que reverte isso? Mas as instituições estão em todos os lugares. Isso. Dentro das comunidades, fora das comunidades. Elas estão ali. Muitas pessoas aqui também não vão. Por exemplo, eu já chamei milhares de pessoas para ir no Praia para Todos e que não foram. E chegam essas informações nos lugares menos abaixo? Chega, a informação chega. Tem muita gente que não conhece, que não vê, mas chega, a informação chega. Você acha que aí Tem gente que ainda não viu, ou porque não viu televisão, ou porque não viu um WhatsApp, ou porque não viu um Instagram, porque nós estamos em todos os meios de comunicação. A informação chega. Pode ser que para algumas pessoas, para muitas pessoas não tenham chegado, mas para a sua grande maioria chega. Tanto é que eu já pergunto na rua assim, você já viu Praia para Todos? Cara, já vi. Aí eu falei assim, por que tu não levou teu filho lá? Não sei. Eu falei, cara, já tem informação. Tá vendo que dá para levar. Tem um ônibus na porta, um BRT, alguma coisa que faz, que pode proporcionar isso e a pessoa não leva. Aí eu penso assim, cara,
a gente também tem que olhar o seguinte, as dificuldades que eles passam dentro de casa. É isso. Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Isso neutraliza muito as E acaba... pessoas. As famílias atípicas, elas passam por umas dificuldades que são surreais. Eu sempre falo, se a maioria das pessoas com deficiência tivesse a vida que eu tenho, eu não sou rico. Sim. Não sou, minha família não é Sim, milionária, nada sim, disso, mas a gente tem sim. uma tranquilidade. Sim. Eu cheguei aqui com meu carro, tudo, tem minha Sim. cadeira de rodas. Sim. Se as pessoas com deficiência tivessem pelo menos o mínimo do que eu tenho, aí elas teriam uma vida muito mais tranquila. E aí isso aí vai muito além, a gente não tem como Não tem como. alterar, mas a gente tem como continuar prosseguindo, né? Fazendo aquilo Exatamente. que cabe a nós. E aí eu sempre peço para que as pessoas concluam o podcast deixando uma mensagem, seja ela qual for. E eu quero, não sei se eu deixei de falar alguma coisa, eu teria uma coisa que eu tô aprendendo, né? E eu acho que esse é o grande barato, é você dizer que a gente desconhece a maior parte das coisas. Existe alguma coisa que te incomoda profundamente que alguém faça? Porque muitas vezes, eu como uma pessoa que não tenho, não estou dentro desse nicho PCD, né? Estou agora como apenas uma mediadora, mas... né? Não tenho esse problema, mas tenho outros problemas, né? E aí, às vezes, eu não sei como falar, como lidar, o que eu chamo, o que eu falo, o que eu posso dizer. E aí, para as pessoas que, de repente, querem se aproximar de uma pessoa, né, com deficiência e que ficam temerosas de falar alguma coisa que não agrade, o que realmente incomoda numa aproximação? O que me incomoda mesmo, que você perguntar, uma coisa que te incomoda, e já veio logo na minha cabeça. O que me incomoda que me deixa muito chateado, muito revoltado, é ver pessoas parando em vagas de deficiente. Vaga para autista, vaga para deficiente, vaga para idoso, e o cara sai, levanta e vai com a maior cara de pau e ainda olha para você. Ou então, quando você para na vaga, você está estacionado e vem uma moto e para ali na frente da tua porta. Semana passada aconteceu isso. Eu fui no Engenhão, numa festa junina que tem ali do circuito adaptado, e é até bom fazer a propaganda da Larissa, tem um circuito adaptado aí para pessoa com deficiência. E aí eu parei meu carro na vaga, tudo direitinho, aí veio não é motociclista, porque um cara que faz uma imbecilidade dessa é motoqueiro mesmo, é motoboy, esses caras aí. E parou trancando a minha porta. Sim. E aí, como é que eu entro? Sim. Então, cara, isso me revolta. Isso me deixa muito chateado. Porque é a lei de trânsito. O cara sabe que não pode parar numa faixa zebrada. Ou então ele para rente a porta, ele não pensa um mínimo assim, cara, se o motorista chegar, e o próprio motorista, se for andante, ele não consegue entrar no carro. Então isso me deixa muito chateado, muito revoltado. E não é falta de informação. Não. A informação existe. Sim. A informação existe, tá aí, mas os caras não estão nem aí. Ontem mesmo eu parei no shopping, eu fui por uma reunião no Bangu Shopping, aí o cara parou a moto. E tem uma placa de deficiente ali e uma placa embaixo, proibido para a moto. O cara para a moto. Aí ele desceu da moto e falei, irmão, ali é vaga, ali é para deficiente. Aí ele, mas tu vai entrar agora? Eu falei assim, não, ali é para deficiente, tira a moto, por favor. Aí ele ficou revoltado, foi lá, tirou a moto, aí foi lá e parou na outra lá do outro lado. Nossa. E com a placa escrito proibido para a moto. Então não é uma questão de informação, né? É uma questão de ignorância mesmo. O cara só pensa nele. É o egocentrismo, né? Aquela coisa, eu vejo o meu umbigo e os outros, né? Acabou se não tá eu, segundo eu, terceiro eu. Exatamente. E aí deixa a sua mensagem para quem está nos ouvindo. Eu sempre acho que a gente tem que deixar alguma coisa. A vida foi feita para viver. E eu gosto muito assim de encerrar. Eu falo que Deus me leva a lugares em cima dessa cadeira de rodas. Sim. E que as minhas pernas jamais me levariam. Uhum. Onde as suas pernas estão te levando? Mas principalmente, aonde os teus pensamentos estão te levando. Sim. Isso é que é importante, você parar e pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Quais têm sido as minhas escolhas? As nossas escolhas nos definem. Hoje, eu escolho quem vai estar do meu lado. Hoje, eu escolho quem vai andar comigo. Hoje, eu escolho com quem eu vou falar e com quem eu vou conversar. Com quem eu vou fazer negócio. Eu não vou deixar qualquer um ou qualquer uma parar do meu lado e andar comigo. Hoje eu consigo fazer essa distinção e essa seleção. Quem tem andado contigo? Onde essas pessoas estão te levando? Mas principalmente, qual a mudança que você tem feito na vida de quem está do teu lado? E qual a sua missão? Cumpra a sua missão, que eu tenho certeza que Albert Einstein já dizia.
O ser humano vai encontrar a verdadeira felicidade quando descobrir o prazer de servir. E vamos servir. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Conexão Famílias Atípicas e mais uma possibilidade para você refletir a partir da sua deficiência, seja ela qual for, né, do seu limite, de que não existem limites quando há abertura do coração, quando há uma predisposição e usar aquilo que joga contra você a favor dos outros, né? Porque com certeza a sua dor ela serve para aliviar a dor de outros, muitas vezes. E o grande problema é que a gente acaba parando nos nossos limites. Mas os nossos limites não são para nos parar, e sim para nos forjar, né? E perceber aquilo que a gente traz efetivamente dentro de nós. Se essas coisas forem legais, com certeza você vai transformar a tua dor em ação, em amor, em ajuda, em auxílio. E esse é o objetivo da FEBEX, esse é o objetivo do Conexão Famílias Atípicas, é fazer com que você, junto conosco, descubra um novo caminho de prestação de serviço, de doação, de compaixão, de percepção de um mundo novo que se apresenta diante de nós. Até o próximo episódio. Se você gostou do nosso capítulo, você curte, compartilha e ativa os sininhos, tá bom? Muito obrigada e até o próximo.